Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Cássio Vidal e este é o primeiro vídeo do canal e, como não poderia de ser, vamos começar com o ambiente de desenvolvimento. Então, sem mais delongas, vamos começar com a configuração. Entre os aplicativos utilizados para a produção dos exemplos deste canal, eu utilizo o Flutter, o 1.26, o Android SDK, o Dart SDK, o OpenJDK e o Visual Studio Code. Como vocês podem ver, essa instalação a gente não utiliza o Android Studio. Isso se deve ao fato de consumir menos espaço na máquina e a gente poder começar com máquinas um pouco mais simples, né? E dentro do Visual Studio Code, a gente utiliza algumas extensões como o Dart, Flutter. Essas duas são essenciais para o ambiente de desenvolvimento. O Bracket Pair Colors e os Code Spell são mais para a gente conseguir visualizar melhor as informações em tela e também para não cometer erros de grafia em nomenclatura tanto em inglês quanto em português. O erro lens, a gente utiliza ele para mostrar a parte de erros durante a digitação, ela facilita bastante. O Flutter MobX a gente consegue estar ativando a geração automática dos arquivos MobX do Flutter. E o Trail Spaces a gente utiliza para eliminar aqueles espaços indesejados em linhas em brancos ou então no final da linha digitada. E o SQLite a gente utiliza para fazer manutenções do banco de dados SQLite. Então, eu utilizo o Ubuntu 20.04. Como vocês podem ver, essa aqui é uma instalação limpa, tá? A gente faz a instalação usando o CD do Ubuntu com a configuração mínima. Se você quiser usar outras, não tem problema. O que a gente vai passar aqui é facilmente movido para as demais instalações. Eu dou preferência para fazer a instalação sempre por dentro do terminal, porque isso facilita para nós a passagem de comandos e tudo mais. Inicialmente, a gente precisa fazer duas coisas. Eu prefiro deixar sempre a instalação do meu ambiente de desenvolvimento dentro da pasta OPT. Isso fica a cargo de vocês. Então, dentro da pasta OPT, a gente precisa criar uma pasta chamada DevTools. E depois disso, a gente pega e faz a alteração dela para ter permissão para todos os usuários, certo? Sendo assim, a gente já tem agora a nossa pasta DevTools pronta para a gente estar fazendo o download das instalações necessárias. Antes de começar as instalações, a gente precisa de dois carinhas, que a gente vai usar durante a instalação. É o Git e o curl. O Git é utilizado para clonar o repositório do Flutter e o curl para fazer download de alguns JDKs que a gente vai utilizar. Esses comandos que eu estou colando, pessoal, vou colocar aqui na descrição o link para o meu Medium e lá a gente tem uma história lá com todos os comandos e os passo a passo para quem quiser ir acompanhando. Para fazer a instalação do Flutter, a gente precisa ter o Java dentro do nosso sistema operacional. Então, como a instalação básica do Ubuntu não vem com o Java, a gente cria uma pasta dentro de DevTools JDK, a gente passa para a pasta do JDK, e lá a gente vai fazer um download do OpenJDK, que na minha opinião é um dos melhores JDKs que tem para Linux, especialmente para o Ubuntu. Como vocês podem ver, a gente pode dar um wget e ele vai fazer um download do JDK. A gente pode descompactar ele com esse comando do targz ou então por dentro da interface gráfica também é possível. E aí, agora nesse momento a gente acaba reservando essa informação, tá? O Flutter, para a gente utilizar o Flutter Web, ele vai pedir para a gente ter o Google Chrome instalado. Então, como a gente tem que fazer um download do SDK também via browser, vamos já fazer os dois downloads. A gente acessa o Android Developer e podemos já estar utilizando esse link, ele já vai entrar diretamente dentro do Command Tools. E o Chrome eu vou procurar no Google mesmo e nós já conseguimos fazer um download dele também. Ó, abrimos aqui já o Command Line, a gente vai fazer o download da nossa versão em Linux. Se você quiser
está copiando esse tutorial para o Mac, os passos são os mesmos, muda apenas algumas configurações de path. Se você quiser que eu crie dentro desse canal aqui a instalação, só bota aí nos comentários que a gente pode estar verificando a instalação. A gente faz o download aqui, vamos fazer o download também já do Chrome. Nessa versão do Ubuntu, eu não estou conseguindo fazer a instalação direto pela instalação de programas, então a gente utiliza depois o dpkg. O VS Code é a mesma questão, a gente também tem que fazer o download pela internet, então vamos lá. Vamos entrar lá para já fazer os downloads necessários. Da mesma forma que o Chrome, eu vou só salvar o arquivo e vamos reservar, como diria o pessoal da culinária, né? A gente já fez o download do nosso SDK. E do nosso Google Chrome. Então vamos começar fazendo a extração do nosso SDK. Eu vou mostrar como fazer ela via visual, caso alguém tenha alguma dificuldade. A gente pode extrair ele aqui mesmo. O que nos interessa é esse Command Line Tools. A gente tem uma questão nesse Command Line da versão que eu estou utilizando aqui, o 069, que ele tem que estar dentro de uma pasta Tools. Então, Command Line, e essa segunda pasta ela tem que ser Tools. Ela não pode estar como Command Line. Então, agora a gente já tem ele aqui, Command Line. Eu vou fazer uma cópia, até para mostrar para vocês como é que a gente pode estar fazendo instalação via interface visual também. opt devtools. Aqui nós vamos criar uma pasta chamada Android, tá? Dentro da pasta Android a gente cola o conteúdo do Command Line, certo? Agora a gente vai fazer a parte de instalação do Flutter. É mais um comandinho que nós vamos utilizar aqui no nosso amigo terminal. A gente está entrando dentro da pasta DevTools e estamos fazendo o clone para uma pasta Flutter com letra maiúscula. Se a gente entrar aqui em DevTools, a gente já tem a pastinha lá. Enquanto ele está clonando aqui, a gente já fez o download do nosso Visual Studio Code. Então a gente vai fazer a instalação dele. A gente pode passar lá para a pasta Downloads, né? Estou criando aqui, pessoal, uma nova aba só para a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo. Estamos fazendo a instalação já do Visual Studio Code. dpkg-i é o comando inicial para fazer a instalação, né? Caso você não tenha contato com Linux, com as distribuições Deb. Esse comando ele está informando para o sistema fazer a instalação desse pacote. Poderia ser menos install também. Já fizemos a instalação, vou aproveitar que nós estamos aqui e já vou fazer a do Google Chrome também. Da mesma forma. Vocês viram que até agora a gente não fez nenhuma configuração de path. Eu estou deixando isso tudo para o final, para a gente fazer todas as configurações de path de uma vez só. O path dentro do Linux, ele da versão do Ubuntu, pelo menos, ele é em cima do bash.rc, tá? No caso, a gente estaria fazendo uma configuração por usuário, tá? Tem como fazer essa configuração global também na máquina, já que a gente está fazendo instalação dentro de opt. Essa máquina, como ela está com uma instalação padrão, ela não tem o Vim instalado. Eu prefiro utilizar o Vim como editor de texto, tá? Para fazer as alterações, do que o VI simples. Então, eu vou fazer a instalação aqui do Vim. E agora a gente já pode estar fazendo a alteração do bash.rc. A gente vai pegar no final do arquivo. A gente usa o insert para ativar a inserção. E vamos colar essas carinhas aqui. A gente está definindo o quê?
uma variável de ambiente para nossa pasta de DevTools. A gente coloca um Java Home para a gente poder fazer a exportação do nosso SDK. O Android Home também é necessário. O Flutter Home, só por uma questão mesmo de padronização. Se você não quiser criar esse Flutter Home, não precisa. A única questão é que daí você aqui vai ter que fazer a instalação do path completo, né? Então aqui ele está definindo já a variável path e os arquivos necessários. A gente salva ele, a gente pode dar um source para não ter que reiniciar. Caso dê algum problema, você pega e reinicia o sistema operacional que ele já vai funcionar. Agora a gente pode testar a nossa instalação. Como é que a gente pode testar ela? Java version, para a gente verificar. Menos version, desculpa, é um menos. Que está instalado o Java, já estamos com ele. SDK Manager. Está instalado também. Com o SDK Manager instalado, a gente pode estar fazendo a instalação agora do SDK do Android, tá? Porque nesse primeiro momento, a gente só tem a parte de linhas de comandos instaladas. Então a gente vai instalar a Platform Tools. Aqui eu estou instalando o Android 30, tá? Junto com o Build Tools do 30. Depois a gente vai fazer o download do System Images já para poder criar o emulador do Android. Ele vai te pedir algumas licenças, é só ativar elas, permitir. Demora às vezes um pouquinho para fazer o download, né? Bom, pessoal, deu uma pausadinha no vídeo aí porque o download demorou um pouquinho. Já fiz o download do SDK. Agora, nesse momento, eu já vou aproveitar e vamos fazer a instalação já da imagem também, tá? É SDK Manager, mesma questão. E aqui eu estou pegando e baixando a imagem do sistema Android 30. Ele também vai pedir algumas licenças para nós aceitar no final do download, tá? Da mesma forma, eu vou pausar aqui e já retorno assim que o download tiver terminado. Pessoal, voltou aqui já. Ele não pediu a licença, mas já está feito o download também da plataforma da imagem do sistema do Android. Agora, nesse momento, a gente pode chamar um Flutter Doctor simples, certo? Só para testar como é que está a instalação do nosso Flutter. Ele vai fazer o download do pacote. No início ele vai estar usando o canal Master, se eu não me engano. Então, só mais um momento que ele está já processando a ferramenta. No canal, tá, eu vou estar utilizando a versão stable sempre. Porque eu acredito que depois, quando a gente tiver nossos aplicativos de produção, a gente vai estar interessado no que está estável. Já imaginou desenvolver toda uma aplicação em cima do dev, que é uma coisa que não está estável ainda, e você botar em produção? Pode ser que dê problema. Então, como o foco é você trabalhar com TTD, você ter uma estabilidade nos aplicativos desenvolvidos aqui no canal também, eu acho uma boa prática a gente estar usando a versão estável nos exemplos. Exceto algum vídeo ou outro que a gente tem algum lançamento do Flutter que está para terminar, que nem quando a gente está gravando esse vídeo agora em 15 de fevereiro, já tem notícias do New Safe agora para março. Isso está ainda na dev, não está na estável. Então, talvez se a gente abordar isso em algum vídeo, a gente vai estar usando a versão dev. Mas aí no vídeo a gente vai estar especificando que estamos dentro da dev, certo? Vou esperar esse build aqui terminar e eu já retorno aqui com vocês. Bom, ele terminou já de fazer o download, ele passou a parte de política de privacidade aqui, né? Bem-vindo ao Flutter. Fez um download de algumas informações. Ele já começou a dar alguns alarmes para nós. Por exemplo, nós ainda não aceitamos as licenças do Android. Então ele pede para a gente rodar um comando já aqui. Ele já informa para nós qual é o comando que a gente tem que rodar. Menos Android license. Só aceitar as licenças, né? Se quiser ler e tudo mais, aí fica a cargo de cada um. E agora a gente já pode usar o Flutter Doctor novamente. Estava passando para vocês que a gente vai usar a versão estável.
Aqui ele já está falando para o canal estar em master, certo? No canal master o Flutter Web ele está habilitado, então ele diz que o Chrome ele é uma device. No momento que a gente fizer a troca para o canal estável, a gente já não tem mais essa feature habilitada, porque ela não é, ela está ainda em desenvolvimento. Então a gente vai, para fazer a alteração, a gente chama Flutter Channel Stable. E ele vai fazer a mudança para o canal stable. Ele vai fazer o download novamente do pacote. Vamos ver que foi que eu. Ah, já fez a troca. Quando a gente chamar o Flutter Doctor, ele vai tentar fazer o download daí da versão stable. Estável. Fazendo download, vai fazer o build, que nem da outra forma. Isso aqui demora um pouquinho e a gente já retorna então, pessoal. Bom, pessoal, voltando aqui, eu tive um problema agora aqui de conexão. Teve umas falhas de download, né? Mas ele fez ali, bem-vindo ao Flutter, fez o download dos pacotes. E agora a gente já tem alguns, vamos dizer assim, problemas, né? O Android Studio, ele disse que não está instalado, mas isso não é um problema para nós. O VS Code, a gente não está ainda com as extensões instaladas, porque a gente ainda não abriu o nosso VS Code. E nós não temos uma device. Essa device a gente vai resolver assim que a gente instalar o VS Code, as extensões dentro do VS Code. Então, partimos para a instalação do VS Code em si. Vamos pegar aqui o VS Code. E vamos para a parte de extensões. Então, a primeira dela vai ser a Flutter. A gente vai instalar a Flutter. E aqui embaixo já dá para a gente... Tem várias extensões de Flutter, mas dentro das que a gente vai utilizar. A Flutter e a Flutter Mob X do pessoal da Flutterando. É uma comunidade que eu sigo bastante, eu acho bem interessante os canais deles, o conteúdo e tudo mais. Jacob foi uma boa, foi muito bom a ideia deles de chamar a comunidade para participar, né? Vamos lá então, brackets. Aqui realmente é mais a instalação de extensões, então é mais a gente copiar e colar e ir buscando ali cada uma das extensões. Aqui o Português Brasil já também. Aí o Rollins. E a SQLite. A gente tirando agora aqui o filtro, já temos todas elas instaladas aqui. Então aqui a gente já está pronto para a gente começar a trabalhar. Vamos começar criando nosso primeiro projeto do Flutter. A gente pode chamar aqui Ctrl Shift P, New Application Project. Ele vai perguntar onde é que a gente quer salvar. Tem uma pasta aqui dentro dessa pasta. Ele pergunta aqui se quer fazer as configurações recomendadas, eu utilizo. E assim ele já vai criar para nós a aplicação no Flutter. Ele cria um contador básico.
Ele acabou não criando. Vamos de novo ali no application. Dentro da pasta Flutter. Flutter Application. Acho que eu tinha dado um ESC ali na última telinha. Então nós temos agora aqui então nossa aplicação sendo criada. Bom, a gente está aqui, a nossa aplicação criada, a pasta lib onde está a aplicação. Estamos aí. Se a gente tentar rodar ela, ele vai dizer que a gente não tem nenhum dispositivo conectado. Então a gente pode estar criando o emulador por aqui. A gente manda ele criar e a gente fica aguardando. Ele demora um pouquinho, tá? Eu tô trabalhando em cima de uma VMware, né, para não bagunçar o meu ambiente de desenvolvimento que eu já utilizo comercialmente. Então ela é uma criação um pouco mais lenta, mas na máquina física ela é mais rápida, tá, gente? Eu tive que dar uma reiniciada aqui, tinha uma configuração errada na minha VM. Mas ele está perguntando, se você fizer isso em cima de um VMware, ele vai estar pensando, falando para você que não é uma boa prática você abrir um emulador em cima de uma virtualização, porque a performance fica um pouco abaixo do esperado. Mas para nós não temos problema, né, para a gravação desse vídeo. Então ele vai demorar um pouco mais para carregar, mas ele acaba carregando, tá? A gente vai retornar assim que ele estiver carregado. Ele fica com essa tela preta por em torno de uns 5 a 10 minutos e depois ele demora mais uns 5 a 10 minutos para subir o sistema Android, certo? Quando é uma máquina física, vocês vão ver depois eu vou subir essa mesma questão aqui dentro, em cima da minha máquina, vocês vão ver que é questão aí de alguns segundos. Bom, pessoal, passou um tempo aqui e o emulador realmente não rolou em cima da virtualização, tá? Então, eu vou estar cancelando aqui. Pra ver, minha máquina virtual travou. Daí eu vou para minha máquina pessoal e a gente já vamos concluir a instalação aqui. Bom, pessoal, estou criando aqui já o projeto em cima da minha máquina física. Já temos ele aí. No meu caso aqui eu já tenho o emulador que nem quando criado aqui pelo Android Emulador. Até vou criar um novo aqui para vocês verificarem. Ele cria o emulador e já vai abrir logo em seguida o nosso emulador para rodar o Flutter. Mas ele está abrindo a minha outra tela. Ele já está aqui com a
inspeção de variáveis e tudo mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de instalação do ambiente do canal. A gente conseguiu fazer ele aí em 26 minutos de vídeo. Obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Obrigado. Até a próxima.